Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as 6 prioridades na compra de uma máquina nova. Vamos a isso. Ora, antes de começar a falar sobre essas prioridades, eu vou falar sobre umas que definem todas as outras, que uma é o preço, portanto o orçamento que vocês têm vai obviamente definir que máquinas é que vocês podem ou não podem comprar, portanto isso aí eu não vou sequer falar sobre o preço. E outra coisa que eu não vou falar é sobre a marca. Acho que quem já fotografa há muito tempo normalmente está dedicado, digamos assim, a uma marca em específico, no meu caso na Canon, e não faz sentido desfazer-se do equipamento todo para mudar para uma câmara diferente. Portanto, isto é tendo em conta que vocês sabem o vosso orçamento para a compra da máquina e que já sabem qual é a marca querem comprar. Pronto, vamos então começar pelo último lugar e depois vamos pôr o primeiro, ou seja, para a prioridade máxima neste momento. Obviamente, tudo isto pode mudar, estas são apenas as prioridades que eu tenho neste momento. Portanto, em último lugar seria o buffer, ou seja, a memória interna da câmara. Quando vocês estão a carregar no obturador da câmara sem parar, chega um momento em que a máquina começa a ficar mais lenta e até certo ponto ela bloqueia totalmente. Isso significa que ela atingiu o buffer, ou seja, a memória interna da câmara só consegue lidar com um certo número de imagens internamente antes de as passar para o cartão. Aquilo não é eterno, vocês não conseguem estar sempre a carregar e a passar para o cartão non-stop. Chega um ponto que a câmara não consegue lidar mais e bloqueia, certo? E então aí depois liberta passado algum tempo para o cartão e aí vocês podem começar o ciclo novamente. O que acontece? Se o buffer for muito pequenino, imaginemos um jogador de futebol que está a vir para a baliza, vocês sabem que ele vai rematar, vocês iniciam o processo de captura de imagens, o buffer atinge rapidamente, vocês já não conseguem tirar fotos do remate, do gol, da celebração, etc. Portanto, um buffer muito pequenino pode ser prejudicial. No entanto, hoje em dia as máquinas já têm um buffer relativamente bom para isso não acontecer, especialmente se vocês souberem o que é que estão a fazer, ou seja, se não começarem a tirar as fotos muito antes do acontecimento, certo? E outra coisa que influencia e muito o buffer é os cartões de memória que vocês usam. Se tiverem um cartão de memória muito lento, ele não consegue escrever a informação para o cartão tão rapidamente. Portanto, não é só a câmera que influencia o buffer, mas também os cartões de memória que vocês usam. A seguir vem a performance com pouca luz, ou seja, como é que o sensor da câmera lida com ISOs muito altos. Por norma, as câmaras full frame lidam melhor com ISO mais alto do que crop, mas isso é muito subjetivo porque se estivermos a comparar uma câmera crop atual com uma câmera full frame de há muitos anos atrás, aí a diferença poderá obviamente não ser grande ou até poderá ser o oposto, certo? Mas por norma, se estivermos a falar de câmaras full frame e crop da mesma geração, a de full frame, por norma, vai ganhar em situações de pouca luz, ok? Portanto, neste momento, outra coisa que eu teria que ter em conta se fosse uma compra inicial, ou seja, de câmara, lente, etc., é as lentes influenciam e muito o ISO da câmara, porque se vocês têm uma lente muito lenta, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter que subir o ISO ainda mais, certo? Portanto, se tiverem lentes rápidas, ou seja, 2.8, então aí vocês têm uma vida muito mais facilitada e não têm que puxar tanto pela câmara. Portanto, por isso é que este fator está cá em baixo na minha lista de momento, porque, graças a Deus, tenho lentes muito rápidas e já não tenho esse problema. Mas, para quem está a começar, é uma coisa a ter em conta. A seguir vem o próprio sensor da câmera, se é uma câmera full frame ou se é uma câmera crop. Eu já fiz um vídeo sobre isto que vocês podem ver, eu vou pôr o link aqui, mas basicamente o que eu tenho em conta é que câmera é que eu vou substituir. É uma câmera full frame ou é uma câmera crop? E tudo o que isso implica, obviamente. Bom, e chegamos ao top 3. Em terceiro lugar eu tenho a ergonomia, ou seja, várias coisas, desde o layout dos botões na câmara, à facilidade de uso, o feeling que a própria câmera tem quando está nas mãos, se é confortável ou não, a qualidade de construção e se ela tem ou não a possibilidade de ter um punho de bateria. Não só pelo facto de vocês, quando têm um punho de bateria, poderem tirar fotos de paisagem ou de retrato sem terem que fazer uma posição estranha que causa dor e que é horrível, ao facto também de ter uma bateria
que dura muito mais tempo, ok? Se vocês viram um vídeo recente que eu fiz, recente, já não é assim tão recente, sobre a Canon R7, que não tem a possibilidade de ter punho de bateria. Aliás, essa é o único senão nessa câmara, no meu entender, porque o preço que ela custa, para o que ela dá, é absolutamente fantástico, e eu acho que essa escolha de não poder ter um punho de bateria foi intencional, a partir da Canon, para não roubar vendas a outros modelos. Mas adiante, para mim a ergonomia é muito importante também, daí estar em terceiro lugar, porque eu acho que a bateria deve durar, vocês não devem estar preocupados se a bateria vai durar ou não, obviamente vocês podem trocar, mas é importante não ter que estar sempre a pensar nisso e não ter que estar a fazer posições muito estranhas para tirar fotos de retrato. Em segundo lugar, então, temos os frames por segundo, ou seja, quantas fotos é que a câmera consegue tirar por segundo. Eu diria que para fotografia desportiva o recomendável mínimo são 10 frames por segundo. Obviamente vocês podem fazer fotografia desportiva com menos. Eu tenho uma Canon 6D Mark II que tira 6,5/7, não tenho a certeza, e faço fotografia desportiva sem qualquer tipo de problema, mas eu sei as limitações. Ora, numa situação em que vocês têm uma que tira 5, 6, 7 versus uma que tira, sei lá, 12, 15, 20, a probabilidade matemática de vocês conseguirem ter aquele momento especial com uma que tira mais fotos é muito maior, certo? Portanto, é uma limitação técnica. Vocês podem ser muito bons a tirar fotos, podem saber exatamente quando é que o momento vai acontecer, mas o que é certo é que num segundo podem acontecer imensas coisas. E aí a limitação técnica pode-vos impedir de obter aquele momento específico. Portanto, obviamente que os frames por segundo são muito importantes. Agora, para vocês que estão a começar na fotografia e não conseguem comprar uma câmera que tenha 10 ou mais frames por segundo, não se desmotivem, porque no início todos nós começamos com máquinas mais lentas e o bichinho está lá e nós conseguimos divertir-nos à mesma. Eu só estou a falar de querer melhorar, e quando vocês chegam a um ponto em que vocês veem, ok, aqui o que me pode melhorar as fotos é uma limitação técnica, não sou eu, é a máquina. Daí a razão para mim os frames por segundo estarem tão alto na lista de prioridades. E chegamos ao número 1. Em primeiro lugar, para mim, fica o sistema de autofoco. Vocês podem conhecer o desporto muito bem, podem prever a ação, podem saber posicionar, podem saber os settings, etc, etc. Se a câmera não corresponder, se a câmera não conseguir focar a ação que vocês querem fotografar, o que é que interessa? Nada. Fotos desfocadas são fotos para o lixo, ok? Não quer dizer que as câmaras que nós tínhamos até hoje sejam más no sistema de foco de todo. Há câmaras fantásticas, mas a tecnologia está a avançar a um passo alucinante. As novas câmaras da Canon e não só conseguem focar no olho dos atletas, que é o que nós queremos focado em primeira mão, é o olho, depois a cara, etc. Há algumas que até conseguem fazer a distinção entre o olho direito e o olho esquerdo, ok? E se não conseguirem focar o olho, focam a cara, etc, etc. Até chega a ser um bocadinho de batota, talvez, não? Os novos sistemas da Canon de foco são tão bons, que qualquer um consegue tirar fotos focadas, e isso é excelente. A tecnologia é sempre bem-vinda. Se nós não nos tivermos que preocupar com o foco, nós podemos preocupar com outras coisas, como por exemplo o framing, para ter certeza que o framing está correto, etc. Portanto, para mim, os sistemas de foco são, neste momento, a prioridade número 1. E é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Com certeza as prioridades serão diferentes para alguns de vós. Digam-me nos comentários qual seria o vosso número 1, número 2 e número 3. E se gostaram deste vídeo, cliquem nesse like, subscrevam ao canal e até à próxima. Fiquem bem. Boas fotos!